Não, esse não precisa mais. Cliente pediu um prato amaciadinho, explosivo, encorpado, tocar na igreja, worship. Olha, usar um Solo Pro, passa direto do queridinho que eu gosto de mexer, lisinho aqui, acompanha o som aí, depois eu vou mostrar essa transformação. Bora pra esse. Pratão saindo do forno aqui, ó. Pega essa cúpula, olha que linda. Tá? Cuidei do empenho, a curvatura. Vê o som aqui. Vai amaciando no filtro, as moléculas vão voltando. Sustentação, cria o som, tá o volume, tá a explosão e aqui tá o gravão. Abre o baixo, abre essa área. Ele chega até aqui. 3 sons do prato. Ele vai chegar naquele agudinho lá, tá? Agora eu vou puxar um polimento. Cúpula mais escura e martelada, filtra, onde nasce aqui o som, ele nasce aquele muito ar extradido e ardido. Para tocar aqui, ó, você tem a região do grave, né? Então ele fica um prato cheio, com enchimento cheio, não tão papelzinho, né? Esse agudo vai somar, esse prato vai tocar com um B20 ou 24, vocês vão ver. O B20 está no gravão, esse pega a região média e indo pro agudo. Essa é a importância de ter um B8 e B20 tocando. Era aquele, tá? Saiu aquilo. Falou? A parte do polimento, tá? Aqui na cúpula. Então, tiro o efeito do fogo, lixo para os dois lados, certo? Tá desantenadinho aqui. O cliente quer mais... Aqui é um semi-brilho, tá? O polimento vai indo pro brilhante, certo? E a função do verniz aqui, depois na fábrica, é manter o polimento e filtrar a frequência ardida, o verniz. Mas ele dá uma segurada do som, né? Digamos que o nosso aqui tá orgânico, né? Resolvi dar uma chegada depois. Eu faço polimento pesado, industrial, tá? Sai cera aqui, ó. Cera marrom, depois vai alto brilho. Aqui eu peguei leve nele, só para arrancar o efeito do fogo. Vamos lá escutar o som para como ficou, beleza? Então, irmãos, depois dele, ganha por 3 marteladas. Eu dou um refino forte nessa área aqui. Quando eu martelo aqui, eu mexo a tensão do prato, deixo ele bem molão assim, ó. Isso ajuda no grave, atingir essas notas. Então eu vou martelando, chegando, sem penar ele, né? Aí eu ativo essa região que eu tava contando ali. Esse grave aqui, cara, chega a dar um vácuo de... Olha o tanto que ele pula aqui, ó.
abre sem espancar. Por que eu tô fazendo forte assim? Porque os caras vão usar, irmão, abrir sem espancar com muito volume. Essa área aqui não é mexida minha aqui, né? Cada um tem uma técnica, cada artesão, tá? Filtra essa frequência ardida, ele fica mais percussivo. Ele abre esse wash e aqui tá curando, né? Vocês não estão sentindo, mas faz um vácuo aqui. Isso aqui pula. Pula bastante, tá? Então tá aqui ele final, como ficou, um crash. Minhas customizações hoje, por enquanto, eu chego a cobrar R$300 fazer um tipo de serviço desse, ou vendo ele customizado já. Aí chego a vender a 850. Vantagem e desvantagem. Tá com esse prato parado, não sabe o que fazer? Manda aqui, né? É o que tá acontecendo aí. Por R$300 vai ter um prato sabor B20. O que é sabor B20? Ele lembra o som do B20. E toca junto com os B20, tá? Eu consigo afinar. Esse prato tinha 2,3 kg. Eu deixei com 1,780 kg. Tá bom? Eu dou essa chegada nos pesos e customizo ele. Ele vai tocar... Olha com quantos que ele tá. 1,744. Certo? Tem meu logo. Eu tô desenvolvendo lá. Veja eu assinando aí. 1,744 GR. Assina aí, Tavares. Eu que... E aprontei, então eu escrevo, né? By Tavares. Eu tô fazendo o logo aqui depois. A Silk. Todo mundo sabe. Eu já tinha uns ali, né? Eu tenho meu desenvolvido. Eu vou tirar essas marquinhas aqui, ó. Que é uma... E aí, eu tô fazendo um outro sistema lá que eu quero plotar mais rápido, né? Mas fica bonitão, né? E acha? Vamos registrar essa foto aí. Tá bom? O contexto custo é esse então. Então ele sai disso aqui, que é chamado Power Hide. Dentro desse Power Hide eu consigo descer no Team Hide, Crash Hide. Team Hide é quando ele abrir e ele lembra um som de Hide. Crash Hide ele começa a abrir o som de Crash, mas vai ganhando a cúpula. Abaixo desse aqui, se eu chegar a 1.600, 1.500 gramas, aí ele vai crashzão, aí ele vai ficando mais papelzinho, fica mais explosivo. Só que hoje na igreja estão se usando muito, parecido com isso aqui. Esse peso aqui é bem na faixa dos Zeus Custom. Pode colocar esse prato lá, ele toca junto. Como eu falei, eu não brigo, eu desço o máximo que eu tô podendo com essa técnica aqui, ó. Descendo nos graves dele. Mas se ele tocar com um prato bem gravão, ele completa a frequência. Um toca grave, médio grave e ele entra pro médio e agudo. E quando somos dois, meu amigo, é mais resistente. Por que mais resistente? B8, todo mundo já sabe aí. Aquele B8, B20, ali o nome é estanho. 8% de estanho e 92% de bronze. Ó, 92% de bronze. O B20, ele tem 20% de estanho, certo? E 80 de bronze, teoricamente, esse bicho aqui é um pouco mais forte. Por que esses outros trincam assim seco? Porque esse duro, se você bater, quando ele sai raid, ele é martelado só em cima, a tensão tá aqui em cima. E ele é durão, ele dá ping, mas ele não abre. Aquele ali eu tento manter essa área e abre esse wash. Estão me perguntando ali, eu já tô respondendo, certo? Você vai ser 2 em 1. Se você tem um hide e um crash, quando você abriu o crash aqui, você vira 2 crash, meu amigo. Essa é a vantagem que estão fazendo comigo, esses pratos aqui embaixo. Na customização, por aquele valor que eu peço, compensa no grandão, no 20. Esse aqui vai tocar com... Quem tem um crash 22, faz um desse aqui comigo, toca. 2 desse aqui, que nem eu postei o vídeo ali. 2 também, eu deixo um nessa faixa de 1,650 kg, que para ele dar o wash rapidinho, e deixo um mais ainda que esse peso aqui. Deixo com 2,100, deixo um mais cheio, entendeu? Então com 2 crash 20 customizado, você faz o serviço. Esse aqui vai para um amigo meu, eu vou fazer um videozinho ali, mostrando ele tocando com Istambul 24, ele, aí eu vou fazer um vídeo mostrando rapidinho o meu contexto ali, que é sobre os concertos, tá? Então esse cliente aqui, ele tinha um Istambul 24, ele fez o concerto, ele customizou o Istambul, ele tá brigando aqui embaixo com o valor que tem. Ele fez um latãozinho Twister, o João lá, o 002, ele comprou um raid trincado, transformei para 18, fez ozônio, foi usando, trincou, voltou, fiz concerto, e agora vai entrar mais esse cara lá no kit dele. Vamos lá ver, falou? Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é o Tavares. Deixa eu demonstrar uns tipos de serviço que eu
realizo aqui na minha oficina. Esse prato aqui foi uma redução, o prato estava trincado, fiz uma redução. Esse prato foi um exemplo, o cliente tinha comprado inteiro, trincou, na época fizemos um crash, de 20 virou 18. Fiz um prato, tocou por um tempo, trincou, fizemos ozone, continuou trincando, ainda vamos reaproveitando o prato, tá? Quanto menor a trinca eu reaproveito, sai melhor o som. Voltou um ozone. Esse aqui era um latãozão twister, daqueles feios mesmo. Martelamento, tratamento térmico. Prolo que melhora ali o OPS. E esse aqui era um daquele solo pro, também customizado. E por último, esse aqui era um raio de Istambul, na época foi trincado aqui, passou para o cliente. Não bastou apenas fazer o conserto aqui. A região do volume, o prato perdeu muito volume, era um Istambul 24, porém era muito duro e ele queria abrir, rechear o prato, né? Para isso o rapaz comprou, mandou para mim, eu remartelei, tirei, acho que foi 1 quilo desse prato aqui. Abrimos esse wash a qual ele queria. Voltou a tocar lá na igreja, que ele é o texto dele, worship. Depois de um pouco tempo, abrimos aqui. Fiz o concerto também, eu gosto de fazer esse concerto aqui. E na vibração ele segura melhor na parte. Então aqui está a demonstração de serviço que eu realizo aqui. Um twister transformado. Solo Pro 20.